Existe algo acontecendo quando você ora em silêncio, que a maioria das pessoas nunca parou para considerar com profundidade, porque fomos acostumados a associar oração com palavras audíveis, com expressões externas, com momentos visíveis de devoção. Mas a verdade é que no mundo espiritual, aquilo que não é visto muitas vezes carrega um peso ainda maior do que aquilo que é exposto. Isso muda completamente a forma como você entende o que acontece quando você ora sem dizer nada, quando você fala com Deus de forma silenciosa, quando sua boca não se move, mas sua alma está completamente ativa diante dele. Porque no mundo natural, silêncio pode parecer ausência, mas no mundo espiritual, silêncio pode ser intensidade. E esse é o primeiro ponto que quase ninguém entende. Você pode estar em um ambiente onde ninguém percebe nada acontecendo, onde externamente tudo parece normal, onde não existe som, não existe expressão visível, não existe manifestação que chame atenção, mas internamente existe um movimento real, profundo e poderoso acontecendo entre você e Deus. E esse movimento não depende da sua voz, não depende do volume das suas palavras, não depende da forma como você se expressa externamente, porque Deus não está limitado ao que sai da sua boca. Ele responde ao que nasce dentro de você. E é exatamente por isso que muitas das orações mais profundas não são aquelas que são ouvidas pelas pessoas. São aquelas que nem chegam a ser ditas em voz alta. São aquelas que você carrega no pensamento. São aquelas que você sente no coração. São aquelas que você nem consegue organizar em palavras completas. E isso não diminui o poder da oração, aumenta. Porque nesse nível, você não está orando para ser ouvido por alguém. Você está se conectando diretamente com Deus, sem interferência, sem distração, sem performance. Não existe preocupação com forma. Não existe preocupação com como você está sendo percebido. Não existe necessidade de organizar frases bonitas ou bem construídas. Existe apenas verdade. E verdade espiritual tem peso. Mas aqui entra algo ainda mais profundo, porque quando você ora em silêncio, algo começa a ser ajustado dentro de você antes mesmo de qualquer resposta externa acontecer. Sua mente começa a se alinhar, seus pensamentos começam a ser reorganizados, suas emoções começam a ser estabilizadas. E isso acontece sem que ninguém perceba, sem que exista uma manifestação imediata que confirme que algo está acontecendo. E é exatamente por isso que muitos subestimam esse tipo de oração, porque estão esperando sentir algo forte, ver algo acontecer, perceber uma resposta clara naquele momento. Mas o que eles não entendem é que no mundo espiritual, nem toda resposta é imediata. Muitas começam como transformação interna. Existe um versículo que revela algo extremamente importante sobre isso, quando diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, mostrando que existem orações que nem chegam a ser verbalizadas, mas ainda assim são completamente compreendidas por Deus. Isso revela uma verdade profunda. Deus não depende da sua capacidade de se expressar. Ele responde à sua disposição de se conectar. E isso muda tudo. Porque agora a oração não é limitada pela sua eloquência, não é limitada pelo seu conhecimento, não é limitada pela sua habilidade de falar. Ela é acessível em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer situação. Você pode estar em silêncio absoluto por fora e completamente ativo por dentro. E talvez você já tenha vivido isso sem perceber. Momentos em que você não conseguia orar com palavras, mas ainda assim sentia algo acontecendo dentro de você. Momentos em que você apenas pensava, apenas sentia, apenas direcionava sua atenção a Deus e algo mudava. Talvez não ao redor, mas dentro. E é exatamente aí que tudo começa. Porque antes de Deus mudar circunstâncias, Ele trabalha estruturas internas. Antes de liberar respostas externas, Ele alinha você por dentro.
E muitas dessas mudanças começam exatamente nesse tipo de oração que ninguém vê, ninguém ouve, mas que tem um impacto real no mundo espiritual. E aqui está algo que você precisa entender com clareza. O silêncio na oração não significa ausência de resposta. Muitas vezes significa profundidade de conexão. Porque quanto menos distração existe, mais direto se torna o alinhamento. E quanto mais direto o alinhamento, mais profundo o impacto. Isso nos leva a uma pergunta que muda completamente a forma como você vê sua própria vida espiritual. E se os momentos em que você achou que não estava orando direito eram exatamente os momentos mais profundos? E se aquilo que você considerou fraco era, na verdade, o mais verdadeiro? E se Deus nunca esteve distante nesses momentos, mas mais próximo do que você imaginava? Porque o que acontece no mundo espiritual quando você ora em silêncio não é vazio, é movimento invisível. E esse movimento muda tudo. À medida que você começa a compreender que a oração em silêncio não é ausência, mas profundidade, existe um segundo movimento acontecendo no mundo espiritual que quase ninguém percebe, porque ele não acontece de forma visível, não gera impacto imediato ao redor e não produz uma resposta instantânea que confirme o que está acontecendo. Mas ainda assim é real, consistente e extremamente poderoso. Quando você ora em silêncio, você não apenas fala com Deus de uma forma mais direta, você começa a se tornar mais sensível ao que Ele está fazendo. E essa sensibilidade muda completamente a dinâmica da sua vida espiritual. Porque agora você não está apenas tentando ser ouvido, você começa a discernir. E esse é o segundo ponto. A oração silenciosa ativa o seu discernimento espiritual. Porque quando você reduz o barulho externo, quando você silencia a necessidade de falar o tempo todo, quando você não está tentando preencher o momento com palavras, algo começa a se abrir dentro de você. Uma percepção mais refinada, uma atenção mais focada, uma capacidade maior de perceber detalhes que antes passavam despercebidos. Isso não acontece de forma repentina. Não é algo que você identifica de imediato, mas começa a se manifestar aos poucos, na forma como você percebe situações, na forma como você sente ambientes, na forma como você discerne decisões. Você começa a perceber, por exemplo, que certas escolhas que antes pareciam neutras, agora carregam um peso diferente. Que certas direções que antes pareciam boas, agora geram um desconforto interno, que algumas situações começam a não encaixar, mesmo sem uma explicação lógica clara. E isso não é confusão, é percepção sendo ajustada. Porque o silêncio na oração cria espaço para que você não apenas fale com Deus, mas também comece a perceber o que Ele está comunicando. E aqui está algo extremamente importante. Deus não fala apenas quando você termina de orar. Muitas vezes, Ele começa a alinhar você enquanto você ainda está em silêncio diante dele. Só que se sua mente está cheia de ruído, cheia de distração, cheia de palavras, você não percebe. Mas quando existe silêncio, quando existe pausa, quando existe espaço, você começa a captar. E isso muda tudo. Porque agora sua vida espiritual deixa de ser apenas um momento de expressão e se torna um ambiente de percepção. Você não está apenas liberando palavras, você está sendo ajustado, direcionado, alinhado. E esse alinhamento começa a impactar sua forma de viver, porque você passa a tomar decisões com mais clareza, passa a evitar situações com mais consciência, passa a perceber caminhos que antes você não enxergava. Existe um padrão espiritual muito claro nisso quando entendemos que Deus não é Deus de confusão, mas de direção. E essa direção muitas vezes não vem em forma de voz audível, mas de percepção interna alinhada. E essa percepção é desenvolvida exatamente nesses momentos silenciosos, onde você não está tentando falar mais, está aprendendo a perceber melhor.
E talvez seja por isso que, em alguns momentos, você sente algo que não consegue explicar. Uma impressão, um incômodo, uma direção interna que não veio de raciocínio lógico, mas que parece real o suficiente para te fazer parar, reconsiderar ou até mudar de decisão. E isso não surge do nada. Isso é fruto de uma sensibilidade que está sendo desenvolvida, muitas vezes, nos momentos em que você esteve em silêncio diante de Deus. Mas como isso não é visível, como isso não pode ser medido de forma imediata, muitas pessoas ignoram, desconsideram ou até duvidam, porque não estão acostumadas a valorizar aquilo que não pode ser comprovado externamente. Só que no mundo espiritual, aquilo que não é visível muitas vezes é o que mais direciona tudo o que vai acontecer no visível. E é exatamente por isso que a oração em silêncio tem um impacto tão profundo, porque ela não apenas fortalece sua conexão com Deus, ela ajusta sua capacidade de perceber o que Ele está fazendo ao seu redor e dentro de você. E quanto mais essa percepção se desenvolve, menos você vive no automático, menos você reage por impulso, menos você se deixa levar por circunstâncias superficiais. Você começa a viver com mais consciência, com mais direção, com mais alinhamento. Isso não acontece porque você falou mais, acontece porque você aprendeu a silenciar. E esse silêncio não é vazio. Ele é um ambiente onde Deus trabalha de forma mais direta, mais profunda e mais precisa. E quando você começa a entender isso, algo muda dentro de você, porque você para de resistir ao que não entende e começa a prestar atenção no que está sendo ajustado, começa a valorizar aquilo que antes parecia pequeno, começa a reconhecer que esse incômodo não é perda, é refinamento. E se você percebe que algo dentro de você já não é mais o mesmo, mesmo sem conseguir explicar completamente, então escreva nos comentários como um posicionamento consciente. Deus está afinando minha percepção no silêncio. Não como repetição, mas como reconhecimento. Porque quando você entende isso, você deixa de duvidar do processo e começa a discernir o que Deus está fazendo. Existe um nível ainda mais profundo acontecendo no mundo espiritual quando você ora em silêncio. Algo que vai além da conexão e além do discernimento. Algo que começa a tocar diretamente as estruturas invisíveis que cercam a sua vida. Mesmo que você não perceba no momento, porque quando não há palavras, não há distração. E quando não há distração, sua oração se torna mais direta, mais concentrada e mais alinhada com aquilo que realmente importa. E é exatamente nesse ponto que muita gente se engana, porque pensa que quanto mais fala, mais está fazendo, quando na verdade, muitas vezes, quanto mais silêncio existe, mais precisão espiritual é gerada. Quando você ora em silêncio, você não apenas se conecta com Deus e nem apenas desenvolve discernimento. Você entra em um nível onde sua oração deixa de ser apenas expressão e se torna alinhamento espiritual. E isso tem impacto direto em coisas que você não vê, em situações que você não consegue controlar e em ambientes que você nem imagina que estão sendo afetados. Porque no mundo espiritual, nem toda batalha é visível, nem toda movimentação é percebida e nem toda resposta acontece no momento em que você está orando. Mas isso não significa que nada esteja acontecendo. Pelo contrário, muitas vezes é exatamente nesse tipo de oração silenciosa que mudanças começam a ser estabelecidas antes mesmo de se manifestarem. E esse é o terceiro ponto. A oração em silêncio move realidades invisíveis antes de alterar o que é visível. Isso exige maturidade para entender, porque você não vê imediatamente, não sente sempre, não recebe confirmação instantânea, mas ainda assim algo está sendo ajustado. Situações começam a se reposicionar, caminhos começam a ser organizados, decisões futuras começam a ser preparadas, e tudo isso acontece sem anúncio, sem evidência clara naquele momento. E é exatamente por isso que muitos abandonam esse nível.
porque estão condicionados a responder apenas ao que conseguem perceber. Mas existe um padrão espiritual que precisa ser entendido. Deus não trabalha apenas no que você vê. Ele trabalha no que sustenta o que você vê. E quando você ora em silêncio, você está tocando exatamente esse nível. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso dessa forma, mas quantas vezes algo mudou na sua vida sem você conseguir explicar exatamente quando começou? Quantas vezes uma situação se resolveu de forma inesperada? Quantas vezes uma direção ficou clara de repente? Muitas dessas coisas começaram antes, em momentos que você nem considerou importantes, em momentos de silêncio, em momentos onde você apenas se voltou para Deus sem palavras elaboradas, sem estrutura, apenas com intenção. E isso revela algo profundo. A oração não precisa ser longa para ser poderosa, precisa ser alinhada, e o silêncio favorece esse alinhamento. Porque quando você fala menos, você tende a ser mais direto internamente, mais verdadeiro, menos distraído. E essa verdade gera impacto. Porque no mundo espiritual, não é o volume que move, é a intenção alinhada. E aqui entra algo que poucos entendem. Existem coisas que Deus começa a mover sem te mostrar imediatamente, não porque Ele quer esconder, mas porque você ainda não precisa ver. Você precisa confiar. Porque se você dependesse de ver tudo para continuar, sua fé estaria condicionada, e fé condicionada não sustenta processos profundos. Por isso, muitas das respostas que você espera não começam com evidência, começam com movimentação invisível. E essa movimentação acontece exatamente nesses momentos onde você acha que não fez muito, onde você acha que nem orou direito, onde você acha que faltou algo. Mas, na verdade, pode ter sido exatamente ali que algo começou. E talvez isso mude completamente a forma como você vê sua própria vida espiritual. Porque agora você começa a entender que não é sobre quantidade de palavras, é sobre qualidade de conexão. Não é sobre intensidade visível. É sobre alinhamento interno. Não é sobre fazer mais barulho, é sobre ser mais preciso. E isso muda sua postura, porque você para de subestimar momentos simples, para de ignorar pequenos tempos de silêncio, para de achar que só está orando de verdade quando está falando muito. Você começa a valorizar o invisível, começa a respeitar o que não pode ser medido. Começa a entender que existe muito mais acontecendo do que aquilo que você consegue perceber naquele momento. E isso fortalece sua fé de um jeito diferente, mais sólido, mais estável, menos dependente de sensação, menos dependente de resposta imediata. Porque agora você sabe, mesmo sem ver. E quem sabe mesmo sem ver, permanece. E permanecer nesse nível é o que permite que você avance para algo ainda mais profundo, onde a oração deixa de ser apenas um momento e começa a se tornar um estado constante de alinhamento. À medida que você continua avançando nesse nível de oração silenciosa, algo ainda mais profundo começa a se estabelecer. Algo que não está mais ligado apenas a momentos específicos de oração, mas a forma como você passa a viver continuamente diante de Deus, porque chega um ponto em que a oração deixa de ser apenas um ato e se torna um estado. Isso é extremamente significativo no mundo espiritual, porque quando você atinge esse nível, você não precisa mais entrar em um momento de conexão. Você começa a viver conectado, mesmo em silêncio, mesmo sem palavras, mesmo sem parar tudo ao seu redor. E esse é o quarto ponto. A oração silenciosa cria uma vida contínua de alinhamento espiritual. Porque antes você orava em momentos específicos, separava um tempo, buscava uma conexão pontual, mas agora algo começa a mudar. Você percebe que mesmo sem falar, mesmo sem parar, existe uma consciência constante de Deus, uma sensibilidade ativa, uma percepção contínua de que você não está desconectado.
E isso transforma completamente sua vida, porque agora sua espiritualidade não depende mais de momentos isolados. Ela passa a fazer parte de tudo. Você começa a perceber que suas decisões já não são mais tomadas no automático, que suas reações começam a ser filtradas antes de acontecer, que seus pensamentos passam a ser observados com mais atenção. E isso não acontece porque você está tentando controlar tudo. Acontece porque existe um alinhamento constante sendo mantido dentro de você. É como se, mesmo em silêncio, algo estivesse sempre em comunicação com Deus. Isso muda completamente a forma como você vive. Porque agora você não precisa mais esperar um momento específico para buscar direção. Você começa a caminhar com direção. Não precisa mais parar tudo para sentir paz. Você começa a carregar paz. Não precisa mais forçar conexão. Você começa a viver conectado. Mas aqui existe algo extremamente importante que precisa ser entendido, porque esse nível não vem de um esforço externo, ele é resultado de tudo o que foi construído até aqui. Ele nasce do silêncio que você aprendeu a valorizar, do discernimento que foi refinado, da fé que foi fortalecida no invisível, da constância que foi desenvolvida sem depender de emoção. E quando tudo isso se consolida, a conexão deixa de ser ocasional e se torna contínua. Existe um princípio espiritual muito claro nisso quando entendemos o que significa orar sem cessar. Porque isso não fala sobre estar o tempo todo falando, mas sobre viver em constante consciência de Deus. E essa consciência é exatamente o que a oração silenciosa desenvolve. Porque ela te ensina a se conectar sem depender de palavras, a se alinhar sem depender de momentos específicos, a perceber sem depender de manifestações externas. E é exatamente por isso que esse nível é tão raro, porque ele exige consistência no invisível, exige profundidade sem reconhecimento, exige uma construção que não pode ser acelerada. Mas quando ele se estabelece, ele muda tudo, porque você deixa de viver desconectado e passa a viver alinhado. E esse alinhamento começa a impactar todas as áreas da sua vida, desde as decisões mais simples até as mais importantes. Desde a forma como você lida com suas emoções, até a forma como você se posiciona diante das situações. Porque agora, você não está mais reagindo apenas com base no que sente. Você está respondendo com base no que está alinhado. E isso gera algo poderoso, estabilidade. Uma estabilidade que não oscila com qualquer situação, que não depende de circunstâncias perfeitas, que não é quebrada por qualquer dificuldade. Porque ela não vem de fora, ela vem de dentro, de um lugar que foi construído em silêncio, em profundidade e em constância. E talvez esse seja o ponto onde você começa a perceber que sua vida espiritual mudou de verdade. Não porque você faz mais, não porque você fala mais, mas porque você vive diferente. Existe algo mais firme, mais consciente, mais alinhado dentro de você. E isso não é o fim, é preparação para algo ainda mais profundo. Porque quando a oração deixa de ser apenas um momento e se torna um estado, você está pronto para viver o último nível, onde aquilo que acontece no mundo espiritual através de você começa a se manifestar de forma mais clara no mundo ao seu redor. Existe um nível final nesse processo que não é sobre fazer mais, não é sobre orar mais vezes, não é sobre intensificar práticas espirituais de forma visível, mas sobre se tornar alguém que carrega uma conexão tão alinhada que aquilo que acontece no mundo espiritual através de você começa a se refletir de forma natural no mundo ao seu redor. E esse é o ponto onde a oração silenciosa revela seu efeito mais profundo, porque ela não apenas transforma você internamente, não apenas ajusta sua percepção, não apenas alinha sua vida com Deus, ela começa a produzir impacto. E esse impacto não começa como algo grandioso aos olhos das pessoas. Não começa necessariamente com manifestações extraordinárias, mas com mudanças consistentes,
com direções mais claras, com decisões mais precisas e com uma influência que se manifesta de forma sutil, mas real. Porque quando alguém vive nesse nível de alinhamento, sua vida deixa de ser reativa e passa a ser conduzida. Suas escolhas deixam de ser impulsivas e passam a ser direcionadas. E isso começa a gerar resultados que não vêm de esforço desordenado, mas de posicionamento espiritual. E esse é o quinto ponto. A oração silenciosa posiciona você de forma invisível antes de gerar resultados visíveis. Porque antes de algo acontecer fora, algo já foi alinhado dentro. Antes de uma porta se abrir, existe uma preparação que foi feita. Antes de uma resposta chegar, existe um ajuste que foi estabelecido. E tudo isso acontece muitas vezes sem que você perceba no momento, porque o mundo espiritual não funciona na lógica da pressa, mas na lógica do alinhamento. E quando esse alinhamento se consolida, você começa a perceber que certas coisas simplesmente começam a fluir. Não porque você está forçando, não porque você está tentando controlar tudo, mas porque você está posicionado corretamente. E posicionamento certo gera direção, gera clareza e gera movimento no tempo certo. Mas existe algo extremamente importante aqui. Esse nível não elimina desafios, não significa ausência de dificuldades, não significa que tudo se torna fácil, mas significa que você não está mais perdido dentro das situações. Você passa a ter clareza mesmo em meio à pressão, passa a ter direção mesmo em meio à incerteza, passa a ter paz mesmo quando nem tudo está resolvido. E isso muda completamente a forma como você atravessa cada fase da vida. Existe um versículo que expressa isso de forma profunda quando diz que Deus dirige os passos daquele que se agrada dele. E isso não significa ausência de caminho difícil, mas significa presença de direção. E essa direção é exatamente o resultado de uma vida que foi alinhada no silêncio, onde você aprendeu a se conectar sem depender de palavras, a perceber sem depender de sinais visíveis e a confiar sem depender de respostas imediatas. E quando você chega nesse ponto, algo muito importante se estabelece dentro de você. Você para de tentar controlar o que só Deus pode alinhar. Você para de tentar antecipar o que ainda está sendo preparado. Você para de lutar contra o tempo e começa a caminhar com ele. E isso não te torna passivo, te torna preciso, porque agora você não está apenas fazendo, você está respondendo ao que já foi alinhado. Isso faz com que sua vida deixe de ser um esforço constante para dar certo e passe a ser uma construção que flui de forma consistente, mesmo em meio aos desafios. E essa fluidez não vem de facilidade, vem de alinhamento. E talvez seja exatamente isso que você começa a perceber agora, olhando para trás e entendendo que muitos momentos que pareciam silenciosos demais, vazios demais, sem resposta demais, na verdade estavam carregados de algo que você não conseguia ver naquele momento. Momentos onde Deus estava ajustando, preparando, organizando e posicionando coisas que só agora começam a fazer sentido. E quando essa consciência se estabelece, você nunca mais vê o silêncio da mesma forma. Você não interpreta mais como ausência. Você não vê mais como atraso. Você não sente mais como abandono. Você reconhece como processo. Isso muda completamente a forma como você ora, porque agora você entende que não precisa preencher tudo com palavras, não precisa provar nada através da forma, não precisa tentar fazer mais para ser ouvido. Você entende que, muitas vezes, o que Deus mais responde é aquilo que nasce no silêncio. E é exatamente por isso que, no final de tudo, existe uma verdade que poucos vivem, mas que define quem realmente cresce espiritualmente. Não é quem fala mais, é quem se alinha mais. Porque quando você aprende a orar em silêncio, você aprende a viver em alinhamento. E quem vive alinhado, caminha com direção.
E quem caminha com direção não anda perdido. Isso muda tudo. Que Deus te abençoe, te guarde e te guie. Amém.